Olá, meu irmão, minha irmã, tudo bom? Marcelo Manhoari de novo na área, Marcelo Munduruku. Eu venho por alguns dias novamente, a gente veio aqui abordar uma temática que com certeza vai ser muito comentado entre a política indigenista hoje, principalmente na nossa região noroeste aqui do estado de Mato Grosso, que é a questão da autonomia das comunidades. Essa é uma palavra que tecnicamente ela vem abordar a falta de a falta de ter alguém para interceder junto às comunidades indígenas para ela fazer ou deixar de fazer algo. Essa autonomia vem durante muito tempo sendo colocada como dependência, mas porém ela não foi muito praticada nas comunidades nos começos dos anos do índice da FUNAI, depois do SPI. O que nos trouxe a necessidade de criar novas organizações indígenas, como associações, institutos, vários outros órgãos indígenas, organizações indígenas, que pudessem estar gerenciando seus próprios projetos, gerenciando sua própria recurso. E isso tem incomodado algumas pessoas, principalmente pessoas ligadas às outras demais organizações que fazem esse papel de estar à frente de projetos das comunidades, papel de estar mediando projetos que atendiam duas ou três comunidades e até terra indígena, né? E com o crescimento das associações e cooperativa hoje também, ela traz oportunidade para as comunidades e para jovens das comunidades, uma vez que já temos escolas estaduais, uma vez que já temos escolas municipais, uma vez que já temos educação específica diferenciada para as comunidades indígenas. Então ela tem o começo de uma nova maneira de gestão de projetos pelos próprios indígenas. A gente não precisa muitas vezes de pessoas de fora da comunidade, de fora do povo indígena, para estar gerenciando projetos para os indígenas. Hoje temos indígenas formados em várias áreas, que são professores, que atuam na área da saúde e que têm capacidade de gerenciamento de recursos, né? Hoje temos essa oportunidade de estar verificando quais caminhos nós vamos aperfeiçoar essas técnicas, que ela não fica parada no tempo. Ela vem se modificando no decorrer do processo, devido aos editais, devido à força política, a força pública política, de proposta política de determinadas pessoas que entram na política e têm uma visão de mundo, né? Desde quando saída do governo Lula, governo Dilma, depois Michel Temer e agora o Jair Bolsonaro, cada um tem um perfil de abordar políticas públicas para as questões sociais. É claro que alguns mais, outros menos e outros quase nada, como é agora, né? Então, a gente tem que ficar atento a essa situação, e a autonomia das comunidades indígenas tem passado por situações em que tem submetido a esses sistemas, né? E aí moram outras questões em que existem resistências na própria comunidade que não aderem a essa autonomia que for escolhida por eles, porque até então não se tinha ideia do quanto essa instituição poderia estar interferindo nas medidas da comunidade, até que ponto atenderia, até que ponto não atenderia. E isso acaba gerando um pouco de desconforto para algumas pessoas da comunidade que estão acostumadas naquele viés tradicional de FUNAI, SPI e tudo mais. Só que hoje tudo está mudando, hoje tudo é via sistema, hoje é tudo via editais, hoje é tudo via Pix, hoje é tudo via WhatsApp, todas as coisas, o processo está se modernizando no campo tecnológico. E essas mudanças que muitas vezes algumas pessoas entendem e outras não, né? E o que acontece é que algumas aderem a essa nova metodologia e muitas vezes não. Mas porém a instituição que aderir a esse modelo de desenvolvimento, esse modelo de funcionabilidade, né, com certeza ela vai ter um passo à frente, mais à frente das demais. É claro que ter toda a organização básica da instituição, como diretoria, conselho fiscal, tudo isso se mantém. O que vai ter modificações é na política de gerenciamento e na política de acompanhamento de todo o processo. Antigamente existia toda uma ritualística de prestação de contas, existia toda uma ritualística praticamente de emissão de nota fiscal e tudo mais.
Hoje não, hoje praticamente, hoje todos, até o governo federal, o governo estadual estão aderindo a sistemas de envio de documento, não mais por malote, agora já eu sei, né, não mais por transportador, hoje tem os e-mails, então as coisas se modificam. E as pessoas que estão, não se avançaram, não se atentaram para essa mudança de velocidade tecnológica, de repasse de informação, acabam acreditando que é como antigamente. E isso vem causando um certo desconforto entre diretorias, diretoria de associação e pessoas que são tradicionalmente da comunidade, trazendo um certo, até desconfiança muitas vezes. E que eu tenho acompanhado, eu tenho visto desde quando eu se tornei presidente do Instituto Munduruku, aqui na aldeia Nova Munduruku, 2013, 2014, 2015, até acho que 2016, eu fiquei como presidente, foram 2 mandatos, 6 anos. Isso me ajudou a entender um pouco das mudanças que eram desde a criação, um momento da mudança em que, quando eu era presidente e depois quando saí de presidente. Né, já vai fazer o terceiro mandato, da qual eu não faço mais parte nem da diretoria do Instituto Munduruku, mas porém auxilio, oriento e acompanho todos os processos de projetos e de andamento de editais que venham favorecer, inclusive projetos escritos por mim. Vários projetos que foram escritos foram aprovados e uns estão em fase de conclusão e outros que já foram concluídos. Então todo esse processo de modificação, né, tem incomodado pessoas que querem se manter no ritmo que não tem mais como funcionar, que não funciona mais. Até funciona, só que está, como diz, obsoleto. Elas não têm um andamento. Isso preocupa muito, por causa que hoje nós estamos enfrentando dois grandes gigantes e muito poderosos, que é a questão do agro ao redor das terras indígenas e a questão das hidrelétricas hoje da UHE Castanheira aqui no nosso município. E o agro também, né? Embora exista o grande produtor que respeita questões ambientais e outros não. E o pior é que a maioria a maioria são daqueles que não respeitam, infelizmente, né? Mas é algo que a gente vai com certeza esmiuçar um pouco mais à frente sobre isso. Mas na questão das hidrelétricas é algo muito importante a gente estar comentando, porque todo o processo de mitigação, todo o projeto de repasse de recursos para diminuição dos danos ambientais, culturais, sociais de uma comunidade indígena vai ser via organização. E o quanto essas organizações estão preparadas para receber recursos em grande quantidade e qual o potencial a equipe de gerenciamento as comunidades indígenas têm para poder estar administrando todo o processo, né, de gestão, de compra, execução desses recursos. Né? Então a gente tem uma fragilidade muito grande em questões administrativas, tanto na associação quanto em escolas hoje. Né? E essa é uma preocupação que traz até nós a questão da autonomia. A nossa autonomia, algumas pessoas ainda não conseguiram se atentar que as mudanças vêm acontecendo e elas não estão conseguindo seguir essas mudanças. E uma preocupação porque isso atinge justamente as pessoas que não estão tendo informação. Até porque não entende também a linguagem jurídica, a linguagem técnica, a linguagem dos projetos e a linguagem da maneira de gerenciar um recurso. E muitas vezes acabam se envolvendo no canto da sereia, como diz, de políticos, de pessoas que muitas vezes que são oposição à gestão de quem está na associação. Então são coisas assim que é uma preocupação muito grande que a gente tem que ter no decorrer desse processo. Isso pode virar uma grande torre de Babel, uma falta de entendimento dentro de todo mundo se não se atentarem por isso. E se aquele que estiver mais preparado, aquele que teve a oportunidade, ainda tem a oportunidade de estudar, sim. Tem a oportunidade, hoje temos a internet nas aldeias que pode facilitar muito bem o processo de gestão, saber como funciona uma cooperativa, saber como é que funciona uma associação e saber quais são as mudanças que estão tendo no decorrer dos últimos 10 anos até aqui. Então hoje temos toda a informação, basta nós corrermos atrás e saber a melhor metodologia de fazer isso acontecer. Porém, tem uma questão adjacente que a gente sempre está abordando, que são pessoas ligadas aos costumes tradicionais de uma comunidade.
Essa é a diferença entre alguém que é capaz de gerenciar projetos que não conhece a realidade da comunidade e um indígena que é capaz de gerenciar um projeto que conhece a realidade da comunidade, porque com certeza no momento da escrita desse projeto ele vai levar em consideração todo esse contexto, essa gama de contexto que a comunidade está inserida. Esse é o diferencial. Mas até que ponto nós estamos preparados para saber contornar as questões polêmicas no que nos diz respeito à situação de questões culturais, a questões econômicas, a questões sociais dentro de uma associação. Esse é o questionamento que eu faço, essa reflexão que eu abordo aqui para nós, e aqueles que tiverem interesses, né, desenvolver projetos como de mitigação, de usinas e tudo mais, eu acho que a gente precisa um pouco mais de atenção nesse quesito, por causa que não se trata apenas da associação, se trata de um grupo de pessoas, se trata de um planejamento de vida para um coletivo. E isso é muito sério, porque uma mudança, uma associação, uma escola, ela determina o destino de umas pessoas. É isso que me preocupa. Agora resta saber se quem estiver à frente dessas organizações saber conduzir isso e não levar a própria comunidade a ir para levar para uma situação em que realmente não tenha futuro, que tenha apenas prejuízo. É isso que essa minha preocupação, é essa deixa que eu tenho, preocupação que eu tenho mediante o pouco de experiência que a gente adquiriu como presidente do Instituto Mundurucui, que vem acompanhando todos esses processos de projetos e editais de ONGs, de ONGs e até de organizações governamentais na qual a gente tem trabalhado. Mas era isso, a gente queria abordar essa temática e quem sabe trocar uma ideia com você, de repente tem alguma dificuldade nesse entendimento. E pedindo aqui, né, que a gente faça um compartilhamento do vídeo, né, dar um ok no nosso canal. E a gente vai estar sempre disponível para tirar algumas dúvidas que mandaram nas nossas redes sociais ou outro meio de contato. Mas era isso.